Eita diabo do muro alto. Mas quer saber, eu vou aproveitar que a vizinha saiu cedo, que ontem eu ouvi ela falando que ela tem um monte de chicória aqui no quintal da casa dela. Vou já ver se ela tem mesmo. Que eu comprei uma cambada de peixe e eu não tenho tempero. Oxi, olha só. Eita, que a árvore de pimenta da vizinha tá carregada. Quer saber, eu vou já pegar umas pimentinhas dessa, que assim é bom que eu já levo a pimenta e a chicória pra temperar meu peixe. Olha só, por isso que ela aumentou essa porcaria desse muro. Por isso que eu gostava quando era a vizinha Raimunda que morava aqui, que não tinha essa porcaria desse muro. Eu entrava aqui a hora que eu queria. Essa uma já fez essa porcaria desse muro. Olha só como tá cheio de pimenta. Quer saber? Eu vou aproveitar que não tem ninguém. Olha aí como tá carregada a árvore dela de pimenta. Ela ainda fala que não tem. Ô mulherzinha miserável é essa? Mas eu vou aproveitar e vou levar o que eu puder. Agora só é pegar a chicória e me sair daqui antes que a vizinha chegue e me vê. É o quê? Ele